Irmãos, aqui em Eclesiastes capítulo 4, antes da gente orar para a família, orar pela família, Eclesiastes capítulo 4, versículo 6, diz assim o texto: melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição do que? De espírito. Vamos ler novamente? Eclesiastes 4:6, leia comigo. Melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Amém? Então aqui tem dois ensinamentos para nós. Primeiro, ele diz assim: melhor é uma mão cheia. Quantas mãos a gente tem? Duas, mas ele diz melhor uma mão cheia. O que significa? Uma mão cheia, mas ele diz com descanso, do que ambas e aflição de espírito. Aqui ele nos ensina que a qualidade de vida, ter qualidade de vida, é muito melhor, irmãos, do que ter quantidade. A gente, todos nós crescemos assim, aprendemos assim, e claro, depois a palavra nos ensina diferente, como hoje está nos ensinando. Mas o mundo, as pessoas, o ser humano, eles pensam mais em ter, pensam mais em quantidade, em conquistas, do que ter paz. Então, quando a gente olha para essa palavra que diz, é melhor uma mão só, então, está nos ensinando que ter paz é muito melhor do que tudo ter paz. Então, quando a gente... Primeiro ensinamento, eu falei que tem dois, então eu já estava falando do segundo, mas deixa eu falar do primeiro. Que a qualidade de vida é melhor do que a quantidade. As pessoas, elas preferem a quantidade. O ser humano compete, as pessoas se competem entre si. As pessoas brigam por causa de quantidade. Conquistas, Às vezes a pessoa conquista tanta coisa. Por exemplo, tem gente que trabalha tanto e às vezes não tem paz. Tem bastante conquista, mas não tem paz. Trabalhar é bom? É, mas para pensar. Adianta trabalhar tanto e não ter tempo para desfrutar, por exemplo, com a família? Um exemplo, Quem ama a família? Não é bom desfrutar com a família? Não é bom ter um tempo com a família? Mas tem muitas pessoas que na cabeça, não, eu preciso conquistar, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar. Quanto mais, melhor. Só que aí depois a pessoa acaba tendo aflição de espírito. Então ele está nos ensinando aqui que a qualidade é melhor do que a quantidade. Porque às vezes a pessoa, ela se preocupa com quantidade e depois percebe que não valeu a pena aquela preocupação com tanta conquista, tanta quantidade, e na vida não teve qualidade, não teve paz, não teve tempo para desfrutar com a família. Então esse é um exemplo, As pessoas elas se competem entre si também. Muitas pessoas elas pensam muito mais em quantidade, aí uma pessoa fica competindo com outra. Às vezes isso acontece até na igreja. Quantas igrejas se competem, e isso é completamente errado. Se a gente estiver nesse meio, nós estamos completamente errados. Mas infelizmente acontece, igrejas, ministérios, pastores, não, porque a minha igreja é melhor, porque a minha igreja é mais cheia. Deus nunca aprovou isso. Deus nunca aprovou. Ele está dizendo, é melhor uma mão cheia com paz, porque descanso é paz, do que ambas, quer dizer, eu querer conquistar tudo, mas com aflição de espírito. A pessoa que não se preocupa em ter qualidade de vida. E a gente não pode entrar nessa competição, querer ser mais, querer ser melhor, porque isso nos leva o quê? A falta de paz. Pode ver, todo mundo que pensa assim, que vive uma vida de competição, acaba se tornando ganancioso. A ganância. Quantas pessoas são gananciosas por dinheiro? E aí não tem paz. Quem é ganancioso não tem paz. Então a gente precisa prestar mais atenção
na qualidade, que ter qualidade de vida é melhor do que se preocupar com quantidade. Quem está entendendo? Amém? Então a gente precisa ver como que nós estamos, se a gente está preocupado com quantidade, com conquistas, quanto mais eu tenho, melhor, mas que adianta se não tiver paz? Precisamos também analisar se a gente não está competindo entre si, entre as pessoas, entre grupos, como eu falei, entre igrejas, entre ministérios. Aí fica aquela competição, né? Não, porque eu quero que a minha igreja seja mais cheia do que a outra. Aí entra a cobiça, entra a ganância, aí começa a fazer coisa errada. Como assim coisa errada, pastor? Começa a chamar pessoas de outra igreja, vem para a minha igreja. Deus nunca aprovou isso. Por quê? Porque isso não tem paz. Quem faz isso não dorme em paz, porque sabe que a ganância toma conta. Então, claro que essa palavra não é o que eu estou falando agora de igreja. Talvez você fale, mas não tem nada a ver comigo, pastor, porque eu não tenho igreja, eu não sou um pastor. Não, eu só quero que você entenda que a qualidade é melhor do que a quantidade. Então é melhor, como ele disse, uma mão, vamos ler de novo. Melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos. E ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Eu fui um dia desse, estava no shopping uma vez com a minha esposa, estava até com o Daniel. E aí eu nunca tinha visto um brinquedo, alguém aqui já deve ter visto, que eles colocam, aquilo é um guindaste, eles colocam um negócio nas costas, tem um negócio que prende, aí pendura a pessoa vai assim, ó, aí mergulha a pessoa, tem um monte de salgadinho, já viu? Aí é assim, solta, ele tem uma chance para pegar, aí sobe rapidinho, chega a ser engraçado, porque a pessoa aproveita tudo que tem direito, né? Primeira vez que eu vi, achei interessante. Subiu um rapaz lá que ele tinha com as mãos cheias, tem gente que faz assim com a camisa, e ele prendeu até aqui, ó, prendeu nos pés. Aí desconta, né, quanto que ele pegou, porque quanto mais a pessoa pegar, melhor para ela. Então na vida, muita gente está assim, quanto mais eu pegar, melhor. Só que a palavra de Deus está nos ensinando que o contrário, é melhor ter paz. É melhor uma mão cheia. Deus não é contra a conquista e prosperidade, não é isso. É que o que Deus está nos ensinando é que se essas conquistas, essa quantidade for me levar à falta de paz, então é melhor eu só ficar com uma mão e ter paz. Vocês entenderam? Deus não é contra a conquista. Não estou pregando contra a conquista. Não estou pregando contra a prosperidade, por exemplo. Mas é que se essa prosperidade, se essa conquista a qualquer preço for tirar a minha paz, então não vale a pena. É isso que ele está falando, não vale a pena. É melhor a qualidade de vida do que a quantidade. É melhor você ter paz, dormir em paz, ter tranquilidade na vida do que ter aflição de espírito. Amém? E claro, já que estamos falando de paz, ele ensina então que a paz aqui é melhor do que tudo. O que ele nos ensina aqui? Agora a gente vai falar mais de família. Que ter paz, irmãos, é melhor do que ter razão. Às vezes a pessoa ela quer ter razão, por isso que briga, por isso que entra em discussão, né? Porque eu preciso ganhar, quer dizer, eu preciso conquistar, eu quero ter toda a minha mão cheia, maneira de falar dentro do texto. Aí a pessoa entra em brigas, contendas, mas isso leva ao quê? A aflição de espírito. O que adianta ganhar uma discussão se levou a uma aflição de espírito? O que adianta ganhar uma discussão, ganhar uma briga? O que adianta, não, porque eu vou provar que eu estou certo, se vai perder a paz? Então esse texto nos ensina que o descanso, a paz, é muito melhor do que ter razão. E hoje em dia o ser humano, ele quer ter razão, ele quer ganhar, ele quer provar que ele está certo, e aí perde a paz. Então a gente tem que olhar para essa palavra que está nos ensinando. Quantas vezes perdemos a paz por bobagem, por brigas bobas, porque a gente não quer perder, entre aspas, não, porque eu vou provar que eu estou certo. E às vezes muitos crentes estão assim, às vezes nós estamos assim. E aí quando vai ver,
está com a alma amargurada, está triste. Por quê? Porque brigou com fulano, ciclano, brigou com o marido, brigou com a esposa, brigou com o pai, brigou com a mãe. Quantas famílias estão brigando entre si, estão perdendo a paz? Por quê? Porque um quer ter mais razão do que o outro. Vale a pena isso? Não vale. A mesma coisa na igreja. Quantas vezes os irmãos brigam dentro da igreja? Não, porque eu estou certo, fulano está errado. Mas se perdeu a paz, todo mundo perdeu. Então ele está dizendo aqui que é melhor ter paz do que ter razão. A paz é melhor do que tudo. Então pega essas duas coisas que eu falei aqui rapidinho. Não quero demorar na mensagem, talvez a gente vai até pregar outro dia mais, falar sobre isso, porque muita gente precisa ouvir sobre isso. Por quê? Porque muitos filhos de Deus estão mais preocupados com quantidade do que qualidade, só que não tem paz. E muitos estão querendo ter mais razão do que ter paz. Quer ganhar discussão, quer ganhar briga, não, porque eu não sou bobo, porque isso não vai ficar assim não, mas está perdendo a paz. Não adianta nada. Eu não sei se você é igual eu, mas eu escolho a paz. Quem escolhe a paz? Eu prefiro. Ainda que me chame de bobo, eu prefiro ter paz. Mas ainda que fale, mas você está certo, você vai acabar ficando como errado. Eu prefiro para ter paz. A paz é a coisa mais preciosa que existe, irmãos. Não vale a pena ganhar uma questão, não vale a pena calar a boca de ninguém se você vai perder a paz. O que adianta? Calei a boca de fulano, baixei a bola de todo mundo, aí depois vai deitar a dormir com aflição de espírito. O que adiantou? Não ganhou nada. Então é muito melhor, irmãos, a paz. Olha o que diz aqui no Salmo 34. Salmo de número 34. Às vezes um casal briga, sabe por quê? Porque um ou outro quer ter razão, mas eles não pensam na paz. Às vezes eu preciso abrir mão da minha razão, da minha justificativa. Para quê? Para que todo mundo viva em paz. É muito melhor. Isso vale numa família, isso vale num grupo, no trabalho. Às vezes você está lá num trabalho e está envolvido em confusão, em discussão, às vezes arriscado até perder o emprego. Por quê? Porque quer ter razão. Não é melhor ficar em paz, às vezes ficar quieto? Você vai ficar em paz e ainda vai preservar o teu emprego. Quanta gente perdeu o emprego porque bateu na mesa. Não, porque eu tinha razão. Então ficou com a razão, mas foi mandado embora. Às vezes é melhor ter paz. Deus está nos ensinando. Deus, Ele zela pela paz, irmãos. Amém? Diz aqui no Salmo 34, versículo 14: aparta-te do mal e faze o bem. E agora, procura a paz e segue. Então, duas coisas. Primeiro, procura o quê? A paz. Então preste atenção, olha aqui para mim. Jesus, que é o príncipe da paz, nos ensinou: bem-aventurados os pacificadores. Então, filho de Deus não tem que procurar confusão. Está cheio de crente que gosta de confusão. Onde tem confusão, opa, eu estou dentro. Sendo que deveria ser o contrário, a gente devia fugir de confusão. Tem confusão, estou fora. Por quê? Porque eu quero é paz. Mas hoje em dia muitos crentes estão se envolvendo em confusão. Ao invés de procurar paz, estão procurando confusão. Gosta de briga. Tem crente que fala, não, porque eu sou bom de briga. Não, você não tem que ser bom de briga. Tem que ser bom de briga contra o diabo. Esse sim. O que adianta a gente ser bom de briga e perder a paz? Perder a paz. Então ele está dizendo, procura a paz. Procure manter-se em paz. Procure situações que vai trazer paz. Se pedir perdão para alguém vai trazer paz, então peça perdão. Se vai trazer paz para você e para a situação, fala, fulano, eu estou errado, você está certo. Acabou, para manter a paz. Procura a paz e segue. Então, você encontrou a paz, agora faz o quê? Agora segue esta paz. Só seguir. Mesma coisa que Deus está ensinando. Você encontrou a paz, então agora segue ela. Não fica mais se envolvendo em confusão, em discussão, em querer ganhar.
em querer tapar a boca dos outros, calar a boca dos outros, né? Essa é a palavra. Em querer se justificar tanto. Às vezes tem muita gente que quer se justificar tanto. Sabe o que acontece depois? Porque isso já aconteceu comigo. Eu fiquei tão preocupado em provar que eu não estava errado, que eu estava certo, e eu me justifiquei. Aí depois que eu me justifiquei, cheguei em casa, eu estava angustiado. Com quem já aconteceu isso? Por quê? Porque eu quis provar que eu estava certo, só que eu perdi a paz. Era melhor ter ficado quieto e ter mantido o quê? A paz. Então, próprio Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então ela tem que ser conquistada. Jesus deixou. Só que a gente, ao invés de procurar paz, conquistar a paz, ao invés de pensar na melhor uma mão cheia com paz, não, a gente está fazendo o quê? Se envolvendo em confusão, em discussões que não levam a nada, em ganâncias que não levam a nada. Então essa palavra serve para você, essa palavra serve para mim. Todos nós, hoje nesta palavra, estamos encontrando a paz. Vamos seguir. Por quê? Porque é melhor uma mão. Nós temos duas, né? É melhor ter uma mão só cheia, se for para ter paz, do que ter ambas cheias. Ou fazer que nem lá no shopping, a pessoa catou tudo, pegou pelas pernas. Mas se for para ter aflição de espírito, estou fora. Vou me contentar só com uma mão, porque a paz não tem preço que pague. Amém? A paz é a coisa mais preciosa. Você pensa que as pessoas, os ricos aí fora, tudo que eles querem é um momento de paz? É deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz? Eles não têm, porque eles pensam em quantidade. Eles querem só conquista. Quanto mais, melhor. Quanto mais conquista, mais para eles pensam, é melhor, mas na verdade é o contrário. Então, guarde essa palavra, coloque em prática na sua vida pessoal e também na sua casa, na sua família. Amém? Pensa numa situação, talvez eu estou aqui pregando, eu não sei, mas você sabe. Talvez você brigou com alguém, talvez uma discussão de família, marido e mulher estão brigados, ou seja aqui na igreja. Não é melhor, por exemplo, na igreja, não é melhor ter paz do que ter discussão? Mas falando de você na sua casa, brigou com alguém, aconteceu alguma coisa, não é melhor? Procure a paz, procure resolver com paz. É lá no trabalho, procure resolver com paz. Vai até